Você já se perguntou qual é o verdadeiro segredo do sucesso? Não aquele sucesso passageiro que se mede por bens ou status, mas aquele que nasce da fé, da persistência e da coragem de continuar mesmo quando tudo parece perdido. Hoje eu vou te contar uma história poderosa, inspirada em fatos reais que vai tocar o seu coração. É a história de Antônio, um simples jornaleiro do Vale do São Francisco. Um homem que tinha apenas um sonho e uma fé inabalável em Deus. Mas antes de descobrir o segredo do sucesso, você precisa entender o preço da luta. O sol queimava o chão rachado dos vinhedos quando Antônio começava o dia. O som das botas no cascalho, o grito dos capatazes, o cheiro de suor e uvas maduras, essa era sua rotina. Ele colhia para o coronel Almeida, um homem temido, dono de vastas terras. Todos os dias eram iguais. Trabalho duro, pão amanhecido e poucas palavras. Mas enquanto muitos aceitavam o destino com resignação, Antônio guardava no peito uma certeza: Deus não coloca sonhos em corações vazios. E se aquele desejo ardia dentro dele, era porque de alguma forma ele poderia se tornar real. Durante as noites frias, deitado no catre estreito, Antônio lembrava das palavras de sua mãe, Dona Maria. Meu filho, a vida é dura, mas nunca deixe que ela te quebre. Deus abre portas para quem insiste. E era isso que o mantinha de pé. Enquanto outros gastavam o pouco que tinham nas tavernas para esquecer a dor, ele juntava cada moeda, cada centavo, como se fosse uma semente sagrada. Os amigos riam dele, zombavam. Terra? Isso é coisa de dono, não de cortador. Mas Antônio apenas sorria e pensava: um dia o que é impossível para os homens será possível para Deus. O coronel via aquele brilho nos olhos do rapaz e isso o incomodava. Você nunca será mais do que um jornaleiro, dizia com desprezo. Mas cada palavra de humilhação era como um golpe que despertava ainda mais força dentro de Antônio. Ele trabalhava dobrado, poupava triplicado e sonhava sem limites. E é nesse ponto que começa o verdadeiro segredo do sucesso. Porque o sucesso, meu amigo, não nasce no conforto, ele floresce no deserto, quando você escolhe continuar mesmo quando todos dizem que acabou. E se você acredita que a fé e a perseverança ainda podem transformar destinos, deixa o seu joinha agora mesmo. Porque essa história vai provar que Deus nunca abandona quem insiste, mesmo quando o mundo inteiro duvida. O que acontece a seguir vai te emocionar profundamente, porque é aqui que a luta de Antônio começa de verdade. Com o tempo, Antônio conseguiu juntar um pequeno maço de notas amassadas. Era pouco, mas era tudo o que ele tinha. Um dia, com o coração acelerado e as mãos trêmulas, foi procurar o senhor Osvaldo, um homem conhecido por vender pequenos pedaços de terra. Colocou o dinheiro sobre a mesa e disse com firmeza: quero comprar um pedacinho de chão. O homem o olhou de cima a baixo, soltou uma risada debochada e respondeu: com isso você não compra nem o arame da cerca, rapaz. O jovem sentiu o rosto arder, mas manteve a cabeça erguida. É o que eu tenho. E com o que eu tenho, Deus fará o resto. Saiu dali com o coração ferido, mas com a fé intacta. Ele tentou de novo, dessa vez em um banco. Queria um empréstimo pequeno, só o suficiente para começar. O gerente, um homem frio e arrogante, nem sequer levantou os olhos. Garantias? Perguntou. Nenhuma. Propriedades? Nenhuma. O som seco do livro se fechando ecoou como um golpe. Sem garantias não há empréstimo, disse o homem, já olhando para outro cliente. Antônio saiu do banco com a alma esmagada, mas ainda com esperança. Ao chegar ao quarto do jornaleiro, se jogou no catre e, pela primeira vez, chorou em silêncio. Meu Deus, me dá uma chance, só uma oportunidade, e eu prometo que darei tudo de mim. Naquela noite, em meio às lágrimas, ele ouviu em sua mente a voz de sua mãe. Mesmo que te fechem as portas, não deixe de bater. Alguma vai se abrir. Essas palavras o reacenderam. E foi assim que, dias depois, ele alugou um pequeno pedaço de terra que ninguém queria,
um terreno seco, rachado, cheio de pedras e ervas mortas. O dono, um velho chamado Seu Inácio, o avisou: aqui nada cresce. Mas Antônio, com as mãos calejadas e o coração cheio de fé, respondeu: se a terra me escutar, ela vai dar fruto. E começou o trabalho, sozinho, tirando o mato com as próprias mãos até ver sangue escorrendo dos dedos. Mas o desânimo veio rápido. A água do canal era incerta, o sol castigava e as primeiras mudas morreram queimadas. O coronel apareceu a cavalo com aquele sorriso de desprezo. Eu te avisei, jornaleiro. Você nasceu para obedecer, não para plantar. Antônio apenas respirou fundo e respondeu: eu estou aprendendo. O coronel gargalhou e foi embora. E naquela noite, de volta ao quarto, Antônio ajoelhou-se no chão, sem forças. Senhor, me ajuda! Eu não quero desistir, mas está doendo. A fé não o livrou da dor, mas o ensinou a suportá-la. E é nesse ponto que muitos desistem. Quando o chão seca, quando os sonhos parecem mortos, quando o mundo ri da sua fé. Mas foi ali, na dor e na humilhação, que Antônio aprendeu o que é acreditar de verdade. Porque fé não é ter força, é continuar mesmo quando se sente fraco. E antes que eu continue essa história, se você acredita que Deus ainda faz milagres através da persistência, deixa o seu like agora. Isso ajuda o canal e mostra que você também é alguém que não desiste diante das dificuldades. Naquele inverno, uma nova tragédia atingiu o campo. Uma geada inesperada cobriu as parreiras de Antônio. Quando o sol nasceu, as folhas estavam negras, quebradiças como vidro. Ele correu até as mudas, tocou-as com cuidado, mas todas estavam mortas. Seu coração pareceu congelar junto com a terra, e como se o destino zombasse dele, lá estava o coronel outra vez, olhando para o chão coberto de gelo. Aceite sua sorte, jornaleiro, disse friamente. Você não nasceu para vencer. Antônio não respondeu. Enterrou as plantas como quem sepulta um pedaço da própria alma. Mas naquela noite, ajoelhado no chão frio, fez uma oração que rasgou o céu. Meu Deus, se o Senhor ainda me escuta, me mostra um caminho. Uma porta, ainda que pequena. E foi quando, entre lágrimas, ele ouviu de novo aquela voz suave. A mesma voz de sua mãe que parecia vir do alto. Mesmo que te fechem as portas, não deixe de bater. Alguma se abrirá. Na manhã seguinte, algo mudou. O sol era o mesmo, o campo ainda estava destruído, mas o coração de Antônio havia renascido. Ele levantou, lavou o rosto, pegou suas ferramentas e foi trabalhar. Um boato corria entre os jornaleiros. Havia uma terra esquecida perto de um canal velho, um terreno cheio de pedras e crostas de sal que ninguém queria. E foi exatamente lá que ele viu a oportunidade que Deus estava lhe dando. Se ninguém quer, é lá que eu vou, pensou. O dono daquela terra, seu Reginaldo, um homem cansado e simples, olhou para o jovem e disse: Isso aqui é pedra pura, moço. Você vai perder tempo. Antônio abriu o maço de notas amassadas que havia juntado com tanto esforço. É tudo o que tenho. O homem olhou por um instante, suspirou e respondeu: Se tem coragem de tentar, é sua. E assim começou a parte mais dura da caminhada. Antônio pegou cada pedra, uma a uma, e as tirou da terra com as próprias mãos. Trabalhou de sol a sol, dia e noite, até que a terra finalmente respirou. Cavou sulcos, esticou arames, plantou novas mudas e orou sobre cada uma delas, dizendo: Resistam, eu também resisto. As pessoas da vila achavam que ele havia enlouquecido. Falar com planta? Esse rapaz perdeu o juízo, diziam. Mas Antônio sabia que estava falando com algo vivo, com algo que Deus havia colocado sob seus cuidados. E cada palavra que dizia aquela terra era uma confissão de fé. Eu creio que essa semente vai vingar, repetia todos os dias. O coronel ainda passava de vez em quando, observava de longe e soltava comentários irônicos, mas já não zombava tanto. No fundo, via algo diferente, uma força que ele mesmo não tinha.
O tempo passou e as primeiras folhas verdes começaram a surgir entre os galhos secos. O impossível começava a ganhar forma. As estações se sucederam. O sol voltou a brilhar mais quente e os ramos cresceram. Pequenos cachos começaram a aparecer, tímidos, frágeis, mas cheios de promessa. Antônio os olhava como um pai olha para o filho que dá os primeiros passos. "É o começo", murmurava com os olhos marejados. E quando o vento soprava, parecia ouvir o sussurro de Deus dizendo: "Eu te disse para não desistir." O tempo passou e as uvas cresceram, firmes, doces e roxas como o entardecer. O milagre havia acontecido não da noite para o dia, mas da fé constante, da persistência diária e das lágrimas que regaram a esperança. O tempo da colheita chegou. O ar da manhã estava fresco e as parreiras brilhavam com o orvalho. Antônio afiou as tesouras, respirou fundo e cortou o primeiro cacho com as mãos trêmulas. Aquelas uvas grandes e roxas eram o fruto de anos de luta, oração e lágrimas. Ele as colocou com cuidado na caixa, uma por uma, como quem deposita um tesouro. E quando as caixas se encheram, o jornaleiro não esperou por ninguém. Carregou tudo sozinho até o caminhão, suado, cansado, mas com um brilho nos olhos que nenhum patrão podia apagar. Era a primeira vez que ele colhia o que era seu. Na feira, o ar cheirava a vinho e madeira. O comprador, um homem chamado Seu Ribeiro, provou uma uva e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois sorriu e disse: "Doce, firme, limpa. De quem é essa uva?" Antônio levantou a cabeça e respondeu com voz segura: "É minha, do meu parreiral." O comprador o olhou impressionado. "Então vou pagar o preço que ela merece." E foi justo, mais do que Antônio esperava. Naquele instante, ele sentiu algo que nenhuma fortuna poderia comprar: a certeza de que Deus recompensa quem não desiste. Aquele cacho era mais do que fruta, era o testemunho vivo de que o impossível acontece quando há fé. Dias depois, o mesmo comprador comentou com o coronel Almeida: "Ontem recebi uvas de um dos seus homens, doces e perfeitas como poucas." O coronel franziu o senho. "Um dos meus jornaleiros?" "Sim, um jovem chamado Antônio. Ele disse que o parreiral é dele, e eu acredito, porque a uva não mente." O coronel ficou em silêncio, surpreso e envergonhado. Ele, que havia zombado tantas vezes, agora via o resultado do que antes chamou de loucura. O jornaleiro, aquele que ele humilhou diante de todos, havia vencido, com trabalho, com fé e com coragem. O sucesso não estava no título, mas na atitude. Uma tarde, quando o sol se punha e o campo era dourado, o coronel foi até o terreno de Antônio. Não veio a cavalo, veio a pé, como quem reconhece a própria derrota. Encontrou o jovem ajoelhado, arrancando o mato entre as videiras. Ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse com voz baixa: "Bom trabalho." Antônio ergueu o olhar e respondeu com serenidade: "Obrigado." O coronel respirou fundo e completou: "Zombei de você, mas vejo agora que estava errado. Você é um homem de fé." Estendeu a mão e o jornaleiro a apertou com firmeza. Nenhuma palavra a mais foi dita. Apenas aquele aperto, simples, mas cheio de respeito. Ao anoitecer, Antônio sentou-se à beira do seu parreiral e olhou para o céu. O aroma das uvas maduras enchia o ar. O canal, quase seco, refletia o último brilho do dia. Ele sorriu e murmurou: "Se eu tivesse desistido, nada disso existiria." E lembrou da voz de sua mãe: "Mesmo que te fechem as portas, não deixe de bater. Alguma vai se abrir." Foi então que ele compreendeu o verdadeiro segredo do sucesso. Não é sobre vencer rápido, é sobre permanecer firme até que a promessa se cumpra. E se você também acredita que Deus tem um tempo certo para tudo, se inscreva agora no canal, porque ainda há muito o que aprender com histórias de fé como essa. A história de Antônio nos ensina algo que muita gente esquece. O sucesso verdadeiro não vem da pressa, vem da constância. Ele não brota em terra fácil, mas na terra dura das provações. Quando tudo parece perdido, é ali que Deus observa quem realmente confia. O jornaleiro não venceu por sorte, venceu porque acreditou mesmo sem ver.
E é assim que a fé funciona. Ela não precisa de provas, apenas de persistência. Quando todos duvidam de você, continue crendo. Quando zombarem da sua esperança, continue plantando. Porque no tempo certo a colheita chega. Pode demorar, mas chega. E chega com abundância. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes olhou para a sua vida e achou que nada daria certo? Antônio também pensou. Chorou, caiu, foi humilhado e rejeitado. Mas toda vez que o mundo o empurrou para baixo, ele olhou para cima. E é isso que você precisa fazer: olhar para cima. Deus nunca prometeu uma caminhada fácil, mas prometeu presença em todos os passos. Enquanto Antônio regava suas plantas com lágrimas, Deus regava sua alma com força. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Deus está te ensinando a resistir, para que você aprenda a florescer mesmo em meio à dor. A vida vai te testar, vai rir da tua fé, vai tentar te convencer de que é tarde demais. Mas o segredo é não parar. Mesmo que as portas se fechem, bata de novo. Mesmo que zombem, continue tentando. Lembre-se do que a Escritura diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Antônio não só bateu, ele insistiu até que a porta se abrisse. E quando ela se abriu, não foi apenas a terra que floresceu, foi a alma dele. O mesmo pode acontecer com você, se não desistir. O sucesso que vem de Deus não é apenas sobre conquistar algo, é sobre se tornar alguém diferente. Antônio começou como um jornaleiro humilhado e terminou como um homem de respeito. Ele aprendeu que as maiores vitórias nascem das maiores dores. E você? Talvez hoje esteja enfrentando o seu inverno, vendo seus sonhos congelarem. Mas lembre-se, o mesmo Deus que permitiu a geada é o Deus que envia a primavera. Ele não te deixou, está apenas te preparando. E quando o tempo certo chegar, você também vai ver o impossível florescer diante dos seus olhos. E antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite. Se essa história falou com você, se tocou o seu coração e te fez lembrar que Deus ainda cumpre promessas, se inscreva agora no canal. Aqui nós trazemos histórias reais, inspiradas na fé e na palavra, para reacender a esperança em quem já pensou em desistir. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir histórias assim pode transformar vidas. Agora, prepare-se. O que vem a seguir é a lição final dessa jornada, e pode mudar completamente a forma como você entende o sucesso. Antônio entendeu, ao fim de sua caminhada, que o sucesso não era apenas sobre conquistar a terra, era sobre conquistar a si mesmo, sobre dominar o medo, resistir à dor e continuar acreditando quando tudo dizia o contrário. Cada ferida em suas mãos contava uma história de fé, cada calo era um testemunho, porque o verdadeiro sucesso não está nas mãos que colhem, mas nas mãos que persistem. E é isso que Deus quer de nós, não que sejamos perfeitos, mas que sejamos firmes, que mesmo cansados, ainda acreditemos que o amanhã pode ser melhor. A vida de Antônio é a prova viva de que o fracasso não é o fim, é apenas o teste da fé. Ele falhou muitas vezes, mas em cada queda havia uma semente de aprendizado. E é isso que o diferencia daqueles que desistem. O coronel tinha terras, poder e riqueza, mas Antônio tinha algo que o dinheiro não compra: fé. E foi essa fé que o fez vencer. Ele aprendeu que quando o homem diz, não tem jeito, Deus diz, espere, estou agindo. E talvez seja isso que Deus esteja te dizendo agora. Espere, continue, persevere. Porque o mesmo Deus que abriu o caminho para Antônio pode abrir o seu também. O segredo do sucesso não está em ter sorte, mas em ter propósito. Antônio não queria riqueza, queria dignidade. Ele queria provar que o trabalho feito com fé dá frutos. E você também tem um propósito. Talvez ainda não o veja. Talvez a sua terra ainda pareça seca. Mas se você continuar regando com esperança e fé, vai florescer. Porque quando Deus decide abençoar, ninguém pode impedir. Ele transforma a terra árida em jardim e o cansaço em vitória.
O tempo de colheita sempre chega, e quando chegar, você vai olhar para trás e entender que cada lágrima foi regada por um motivo. Então hoje, lembre-se disso. Deus não te chamou para desistir. Ele te chamou para vencer. As portas podem parecer fechadas, os caminhos podem parecer longos, mas a promessa ainda está de pé. E se você crê que Deus tem planos maiores para a sua vida, escreva nos comentários: eu não vou desistir. Declare isso com fé, porque às vezes tudo o que o céu espera é uma palavra sua para começar a agir. O mesmo Deus que viu o jornaleiro chorar também vê o teu esforço e vai te honrar no tempo certo. E se essa história te inspirou, deixa o seu like, se inscreve e compartilha esse vídeo com alguém que precisa de esperança. Porque assim como Antônio aprendeu que o sucesso vem para quem não desiste, talvez alguém ao seu redor esteja precisando ouvir exatamente isso hoje. Lembre-se, o segredo para o sucesso não está nas circunstâncias, está na fé. E quando você tem fé, até o impossível se torna um novo começo. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça: a colheita vem para quem não para de semear.